Boa tarde mais uma vez, voltamos com a nossa pauta e vamos começar com um processo que ficou pendente, que nós estamos começando a discuti-lo. É o processo de número... Deixa eu ver aqui. Processo... Relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano. Qual é o número, Pagano? Sabe decorar aí? Processo... É o número da pauta. Ah, o número da pauta? Sim. Isso. Qual é o número da pauta? É o Votorantim, né? Esse aqui é o 280. Item 280 da pauta. Esse processo foi incluído indevidamente na pauta, ele afronta, né, vamos usar esse termo, né, a portaria que trata das sessões virtuais do CARF, a portaria do senhor, a portaria 10.786 do CARF, que diz que os processos devem ter valor até R$1 milhão, exceto algumas situações específicas que lista no inciso 1, são listadas no inciso 1 e 2 do artigo 2º, dentre elas a palavra resolução do CARF, que fez até com que o próprio conselheiro e nós todos até tivéssemos alguma dificuldade de interpretar isso, mas a interpretação nesse caso, essa palavra resolução do CARF que trata aqui, na verdade, não é uma resolução de diligência feita, uma resolução feita anteriormente como diligência, que é o caso aqui que esse processo retorna de diligência. É uma resolução que está previsto no artigo 76 do regimento do CARF, que não é o caso aqui. Então, esse processo foi incluído indevidamente, porque está superior a R$1 milhão e não está incluído nas exceções trazidas nos incisos do artigo 2º. Então, na qualidade de presidente, eu retiro o processo de pauta até uma próxima oportunidade, ok? Então, o processo retirado de pauta. Voltando, então, ao julgamento normal, vamos voltar a um processo que foi pedido vista em mesa, foi feito vista em mesa, porque houve uma certa dúvida quanto à questão legislativa que tratava da possibilidade de o contribuinte fazer um recolhimento para permanecer, para fazer a inclusão no Simples, pedido no Simples. Acho que é o processo 281, se eu não estou enganado. Alguém marcou o número desse processo aí? É o processo item 281. Deixa eu ver aqui. O número do processo ou o nome do contribuinte? Não, na pauta. Na pauta. Deixa eu ver aqui. Nós ficamos na dúvida e concedi vista em mesa para que a gente pesquisasse a legislação, né, a respeito da possibilidade. É 231. Já achei aqui também, é o 231, perfeito. 231, recorrente S2M, atividades esportivas. Basicamente, o assunto era da possibilidade do contribuinte recolher, no caso foi, se não me engano, dia 23 de fevereiro, um valor que ele estaria devendo para a Fazenda Pública e que estava impedindo a sua opção pelo Simples, se ele teria 30 dias ainda para recolher, ou se o prazo fatal seria 31 de janeiro. Então, no desenvolvimento do voto do conselheiro Leonardo Pagano, que é o relator, eu até gostaria que você voltasse rapidamente ao voto, Pagano, para poder só recapitular a sua posição. Então, por favor. Só para confirmar as datas, tá? O pedido, né, foi feito em 25/1 de 2016, pedido de adesão ao Simples. O termo de indeferimento ocorreu no dia 19/2 de 2016. A recorrente pagou o débito no dia 23/2 de 2016, tá? Segundo consta do artigo 6º da resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional, né, a recorrente deveria ter pago esse débito até dia 31/1 de 2016, é o mesmo período cujo qual ela teria o prazo fatal para fazer a escolha, né, na entrada do Simples Nacional, tá? Eu divergi desse entendimento, esposado tanto pelo termo como pela DRJ, entendendo que durante o transcurso do processo administrativo, nos termos da lei do processo administrativo, a recorrente teria o direito de pagar o débito ali encontrado no momento que ela fez a opção, tá?
e ela quitou esse débito, né, no dia 23 de 2016, ou seja, praticamente 4 dias depois ela ter recebido o termo de indeferimento do Simples, de adesão ao Simples Nacional, tá? Então, até aquele momento, ela não sabia que ela tinha débito em aberto, não suspenso, cogibilidade não suspensa. A partir do momento que ela soube, no dia 19 de 2 de 2016, que ela tinha débito, ela quitou no dia 23 de 2016. Só que, pela lei, ela poderia fazer a opção de adesão ao Simples Nacional até dia 31 de 1 do mesmo ano, de 2016, e deveriam estar, nesse período, até 31 de 1 de 2016, todos os débitos deveriam estar quitados ou cogibilidade suspensa. Essa foi a aplicação. Eu entendo que não, que durante o transcurso do processo administrativo, até pela a intimação feita, né, no termo de indeferimento, que concede 30 dias para impugnação, instaurando ali o contencioso administrativo, ela poderia ter feito o pagamento. Basicamente, meu voto é esse. Muito bem, acho que está bem claro, né? Já discutimos bastante sobre isso, e eu gostaria então de que cada um declinasse seu voto sem maiores comentários, porque já conversamos bastante, é um problema legislativo ou até de interpretação, mas cada um tem a sua. O conselheiro Pagano, então, está dando provimento ao recurso. Marco Rogério. Como eu manifestei anteriormente, mantenho a posição, eu divirjo negando provimento. Conselheiro Evandro. Acompanho a divergência. Conselheira Júnia. Com a divergência. Conselheiro Wilson. Acompanho a divergência, presidente. Conselheira Paula. Eu acompanho a divergência, eu queria só fazer uma ressalta, que fui eu que levantei a questão do prazo de 30 dias, mas a gente avaliou e o prazo de 30 dias é concedido na DE para exclusão do Simples e não para opção. E é por isso que eu estou acompanhando a divergência. Perfeito. O conselheiro Luciano? Acompanho a divergência, presidente. Também acompanha a divergência, vencedor relator. Evandro, você faz o voto vencedor aí? Eu posso fazer, mas eu acho que esse voto vencedor é igual um anterior aí, não é? Não é, né? Hein? No qual outro? Não teve, eu acho que foi um para Júnior, ou não? Não, tem um caso, um outro voto vencedor que foi eu que fiz, mas eu faço isso também, deixa comigo. É porque é idêntico, mas... não é idêntico, não. Mas tudo bem, eu faço. Não é Pagano que o seu anterior também, sobre isso? Foi o Pagano, mas eu faço o voto vencedor é meu, do presidente. Então, julgamento encerrado, voltamos agora à pauta normal, estamos no processo, então, confirma a retirada do processo da Votorantim, processo 280, por não se enquadrar de acordo com a portaria de sessões virtuais, e continuando agora o processo o número da pauta é 283, relatoria do conselheiro Pagano também, contribuinte Veracel Celulose S.A. Então, por favor, conselheiro, o relatório e voto. Ok? Ok. Se tiver condições, pode começar. Recurso voluntário interposto face ao acordo da RJ, que julgou a manifestação de conformidade da recorrente, mantendo o despacho decisório. A recorrente pretende a restituição e compensação de crédito de saldo negativo de RPJ, oriundo de R-Fonte sobre aplicações financeiras do ano calendário de 1997. Segundo consta do despacho decisório, o recorrente não deixa claro em seu pedido se o crédito pleiteado se trata de pagamento devido ou saldo negativo de RPJ, e que, de acordo com a DRPJ 98, o contribuinte optou pelo grupo tal com apuração anual, e como tal, no que tange ao saldo negativo, poderá este ser objeto de restrição a partir do mês de janeiro do ano calendário subsequente ao do encerramento do pedido de apuração. Pode ir ao voto, conselheiro. Bom, tá bom. Só para deixar claro, presidente, aqui eu vou só no relatório. Bom, eu poderia ler todo o relatório, uma parte pelo menos? Se você acha necessário, pode, claro. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu resumi só com a questão. Aqui o contribuinte, porque o despacho decisório, ele negou
o pedido da recorrente, né, o crédito, por dois motivos, tá? O primeiro é porque ele entendia que, como a recorrente estava em fase pré-operacional, ela não tinha, na verdade, como apurar ali o saldo, né? Porque ela, todos essa sua receita estava ativada. E como não havia receita, não haveria como se constatar a receita do IR-fonte, do crédito de IR-fonte que compôs o saldo negativo. Outro ponto também, o despacho decisório, ele entende que se houvesse mesmo a receita e, portanto, o crédito, esse crédito teria decaído. Tá? Por isso que eu acho que é importante, para deixar mais claro, eu fazer a leitura do despacho até o recurso voluntário, entendeu, presidente? Fique à vontade, pode fazer, tranquilo. Tá. Trata-se de pedir restituição de IR-fonte sobre receitas financeiras diversas, apurado no calendário de 1997, no valor de 155 mil, pela empresa acima qualificada por intermédio do presente processo. O contribuinte, em seu pedido, não deixa claro se o crédito pleiteado se trata de pagamento devido ou saldo negativo de RPJ. De acordo com a DRPJ 98 apresentada, o contribuinte optou pelo lucro real, apuração anual. Apesar de ter a intenção de optar por esse regime, em sua DRPJ, a opção só se verifica com o primeiro pagamento, de acordo com o artigo 222 do Decreto 399. Com relação ao saldo negativo, este poderá ser objeto de restituição na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração e na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de apuração. Aí ela aplicou aqui a instrução normativa 2010 de 2002, né? Que fala o seguinte: os saldos negativos de imposto de renda de pessoas jurídicas e contribuição social sobre o lucro líquido poderão ser objeto de restituição na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano calendário subsequente ao do encerramento, na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao trimestre de apuração. Pois bem, agora fecha-se aspas, voltando ao despacho. O pedido foi feito em 16 de 4 de 2003, de acordo com a regra contida no CTN e Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal 2010-2002, verifica-se a decadência do direito creditório, caso houvesse, que é de 5 anos, no caso do saldo negativo, na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração, e, na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de apuração, e de 5 anos do pagamento indevido. Os impostos retidos na fonte sobre o resultado de aplicações financeiras em 1997 são devidos, podendo compor o saldo negativo, caso a empresa apure a RPJ pelo lucro real. Na DRPJ de 1998, não houve apuração do lucro real, já que a empresa se encontrava na fase pré-operacional, não apresentando qualquer resultado, receita ou despesa. As receitas financeiras obtidas não foram lançadas no resultado, então, provavelmente lançadas no ativo diferido. Fecha-se aspas do despacho decisório. O que eu li aqui, conselheiros, é ipsiliter do despacho decisório. O despacho decisório, ele decidiu com essas palavras, tá? Com base nesses argumentos, não foi homologada a compensação dos débitos efetuados pelo impugnante. Foi oferecida a manifestação de inconformidade, onde foram juntados informes de rendimento, e em seguida foi proferido acordo pela DRJ, negando o provimento à defesa da recorrente, decretando a prestação de direito creditório da restituição, bem como devido ter constatado nos autos, por meio da consulta no Sistema da Receita Federal, que não foram declarados valores a título da receita financeira na DRPJ do ano calendário de 1998. Recorrente propôs recurso voluntário alegando que é possível verificar na DRPJ as receitas financeiras devido ao fato de, em 1997, se encontrar em fase pré-operacional, não possuindo faturamento nem oferindo lucro tributável ao final do exercício, e por isso todas as receitas e despesas financeiras e operacionais eram registradas contabilmente no seu ativo diferido. Juntando aos autos, além de informes de rendimento das instituições financeiras que vieram com a manifestação de conformidade, cópia da capa do relatório de auditoria para demonstrar que estava em fase pré-operacional, cópia da IPJ do período das demonstrações financeiras, balanço do MPL do ano calendário 1999 e 1996, e dentre outros documentos. Esse é o resumo do relatório, presidente. Pode passar o voto ou alguém está com dúvida ainda? Vai ao voto. Pode ir. Bom, primeiramente eu vou analisar a decadência. Precisa fazer a leitura da decadência, presidente? Não.
Mas claro que não. Voto. Não, pode Meu ir. voto é Qual é a sua conclusão em relação à decadência? Eu estou aplicando a tese do 5+5 e estou afastando a decadência. Tá. Então, vamos votar. Marco. Olhei o processo e concordo. Acompanho. Evandro. Acompanho o relator. Júnior. Com o relator. Wilson. Com decadência, acompanho o relator, presidente. Paula. Está ausente. Paula. Não, tô aqui, com relator. Luciano. Com o relator. Também unânime, continua pagando. Segundo o acordo recorrido proferido nos autos em epígrafe, o CARC não foi reconhecido e não foi homologado devido à constatação nos autos de que não houve apuração do lucro real, não apresentando qualquer resultado, receita ou despesa, e que as receitas financeiras não foram lançadas no resultado, eis que se encontrava em fase pré-operacional no ano de 1997. A recorrente, por sua vez, para tentar demonstrar o equívoco do entendimento do acordo recorrido, juntou aos autos em sede de manifestação de conformidade, recurso voluntário, informe de rendimentos, da IPJ do ano calendário 1998, relatório de auditoria demonstrando que se encontrava em fase pré-operacional e demonstrações financeiras, tais como balanço do MPL, entre outras, para tentar comprovar que tinha direito ao crédito de saldo negativo de RPJ composto por pagamento de RI-fonte sobre aplicações financeiras dos anos calendários de 1997. Esclareceu também a recorrente, em sua defesa, que optou pela determinação do IRPJ pelo lucro real anual, com base no balancete de suspensão-redução, pois em 1997 encontrava-se em fase pré-operacional, não possuindo faturamento proveniente de venda de produtos, nem oferindo lucro tributário ao final do exercício, de modo que suas despesas administrativas eram registradas contabilmente no ativo diferido, conforme o artigo 179, inciso 5º da Lei das SAs. As regras contábeis vigentes, à época, e a solução de consulta 44 de 2008. Alega também que o resultado do saldo formado entre o confronto da despesa e a receita financeira escriturada no ativo diferido é negativo, superando as despesas pré-operacionais do ano calendário de 1997. Afirma também que, como as despesas operacionais são superiores às receitas financeiras, os valores retidos a títulos de R-fonte devem ser convertidos em saldo negativo, existindo assim um saldo negativo de 155 mil aproximadamente, apurado na DIPJ de 1997, que se refere a R-fonte retido sobre aplicações financeiras ao longo do ano calendário. Defende também a recorrente, embora tais valores tenham sido registrados na conta do ativo diferido, em razão de terem ocorrido em fase pré-operacional, eles podem ser identificados na ficha 50 do demonstrativo de RPJ-CSL retido na fonte da DIPJ de 1998, em valores coincidentes aos informes de rendimentos fornecidos pelas instituições financeiras anexados aos autos com a manifestação de conformidade. De fato, me parece que a recorrente tem razão. Vejamos, analisando a situação semelhante, temos o acórdão 9001.059, de 28 de 6 de 2011, de relatoria do conselheiro Alberto Pinto Júnior, emendado com a seguinte redação. RPJ, frase pré-operacional. O saldo líquido negativo decorrente de despesas financeiras superiores à receita financeira incorridas durante a fase operacional deve ser lançado a débito da conta de ativo diferido para futuras amortizações. O R-fonte incidente sobre tais receitas financeiras observadas pelas despesas financeiras durante a fase pré-operacional se constitui em dedução do imposto devido e poderá gerar imposto de renda a restituir ou compensar. Para entendimento, está respaldado no trecho do citado acordo, onde são descritos os fundamentos legais que levaram a essa razão de decidir. O artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 3º da Lei 9.430, ao dispor que será dedutível do IRPJ devido ao R-fonte incidente sobre a receita computada na determinação do lucro real, não cria nenhum óbice a dedutibilidade de R-fonte sobre receita financeira oferida na fase pré-operacional. Primeiramente, o dispositivo não impõe expressamente que o R-fonte seja dedutível no mesmo período em que a receita financeira foi computada no lucro real. Na verdade, essa é a regra para situações ordinárias. Todavia, a fase pré-operacional é a situação, além de transitória, excepcional, onde há um descasamento entre as despesas e receitas, tanto há necessidade, em respeito ao princípio do confronto entre receitas e despesas, que ativemos as despesas para futuramente amortização quando as receitas começarem a ser geradas. Ora, no caso em tela, pelo procedimento contábil fiscal reto demonstrado, as receitas financeiras entrarão no cômputo do lucro real à medida que o saldo negativo, abre parênteses,
valor das despesas financeiras que a suplementaram, fecha os parênteses, começaram a ser amortizado. Assim, no caso da pessoa jurídica em fase pré-operacional, o IR-fonte será dedutível em período diferente daquele em que a receita respectiva deverá entrar no cômputo do lucro real. Ademais, como na fase pré-operacional as despesas financeiras são deduzidas das receitas financeiras e o saldo negativo é controlado no ativo diferido para amortização futura, caso tais receitas financeiras fossem tributadas exclusiva e definitivamente na fonte, como sustentou a relatora do acordo recorrido, haveria um bis in idem, já que, além de tais receitas financeiras reduzirem o valor das despesas financeiras amortizáveis, o IR-fonte sobre as receitas financeiras não seria recuperável. Logo, lógico que isso não é razoável, nem encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio. O entendimento aqui exarado encontra esteio na decisão da própria administração tributária, como, por exemplo, a solução consulta 44 de 1 de fevereiro de 2008, da 8ª região fiscal. Abra-se aspas. No caso da empresa em fase pré-operacional, o saldo líquido das receitas e despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para emprego no empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo diferido. Esse valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas operacionais incorridas no período de apuração e, eventual excesso de saldo credor, deverá compor o lucro líquido do exercício em questão. Na existência de saldo negativo de RPJ, decorrente da retenção na fonte desse tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas operacionais, esse valor poderá ser de restituição ou compensação com os tributos ou contribuições administradas pela Receita Federal. Esse entendimento também pode ser visto na emenda do acórdão 1402-003-877, proferido por esta colenda turma ordinária. Então, só para deixar claro, nós já julgamos um processo idêntico a esse. Proceda a leitura da emenda. Não precisa não, Pagano. Pagano não precisa, Pagano. Já está no voto, mas nós já estamos lendo a emenda, não precisa ler não, já vimos. Eu passo a pular a emenda. Senão a gente não vai, pode ir. Frise-se que o tema já apreciado por essa colenda turma, como ilustra o acórdão, 1402-01779, de relatoria do Conselheiro Fernando Brasil, publicado em 2014, acatando o mesmo entendimento em julgamento unânime, ainda que decidindo pelo processo de recusa voluntário por falta de provas, julgou no mesmo sentido. Aí eu posso ler a sua parte em negrito, tá, presidente? Na existência de saldo negativo de RPJ decorrente de retenção na fonte desse tributo sobre receitas financeiras comprovadamente absorvidas pelas despesas pré-operacionais, esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos ou contribuições administradas pela Receita Federal. Essa é a parte que eu fiz a leitura, né? E, ao seu turno, especificamente sobre receitas e despesas financeiras e eventual saldo negativo oriundo de tais registros, a Receita Federal do Brasil se pronunciou no mesmo sentido, definido pela recorrente adotado juridicamente, em seu voto. Aqui eu estou relacionando a nova solução a outra solução de consulta COSIT, que foi substituída pela 44, mas essa é a 32 de 2008, que vai no mesmo sentido, tá, presidente? Eu estou vendo, eu vi, nós estamos lendo o seu voto, acho que está muito bem fundamentado, eu entendi, você está entendendo que existe a possibilidade no seu entendimento, isso é absolutamente tranquilo, olha, eu tenho direito a isso, pelo que eu entendi, está substanciando apontamentos, tá? Então, o que eu quero saber é o seguinte, você vai caminhar seu voto, pelo entendimento seu que eu já li, no sentido de converter em diligência para confirmar valores. Eu acho que é isso. Né? Resumidamente, para todos entenderem, é o seguinte, decadência eu afastei. A questão da inexistência do pagamento com base no caso pré-operacional eu afastei também, porque inclusive a jurisprudência aqui formada afasta, né, esse impedimento. Tá. E aí eu estou retornando, eu volto por diligência para retornar à unidade de origem, porque agora eu faço a análise realmente do direito creditório, né? Então, antes que você passe esse ponto final, que é a conversão em diligência, eu vou consultar o entendimento de mérito que você está entendendo que é o direito do contribuinte, mesmo em fase pré-operacional, a autorização desse imposto. É isso, resumidamente, é isso? Exatamente. Agora eu quero que retorne à unidade de origem para comprovar realmente a existência do crédito de R-Fonte. Isso é outra coisa, eu estou falando do direito. Marco Rogério. Presidente, a gente já votou isso também na turma, e se existe o direito, é aproveitável. Eu não estou falando da parte material, estou falando do direito
A tese que a fonte, mesmo em fase operacional, é admissível que se faça utilização. É isso. Sim, concordo. Concordo. Evandro, é só isso. Evandro. Acompanho. Júnior? Concordo. Wilson? Concordo também, presidente. Paula? Também o voto está muito bem fundamentado. Luciano? Acompanha o relator. Também acompanha. Agora vamos para a resolução, que é o que você está pretendendo aí. Vamos lá, quais são os quesitos? Considerando as informações constantes na DIPJ 98 e no PER sobre debate, especialmente em relação ao saldo negativo percebido, em confronto analítico com os documentos contábeis, societários e extras fiscais, todos acostados à manifestação em recurso, determinar: 1. Se foram registradas as despesas e receitas financeiras do período do ativo diferido de maneira correta e regular. B. Se o saldo entre despesas e receitas financeiras foi negativo ou positivo. C. Se percebido o resultado líquido positivo entre receitas e despesas financeiras, tal valor remanescente supera ou não as demais despesas pré-operacionais do período. Se o valor de R-fonte retido, como apontado nos comprovantes acostados à impugnação, corresponde ao saldo negativo declarado pela contribuinte. 3. Deverá ser elaborado relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com justificativas e explicações. Caso verificada a procedência apenas parcial do crédito pleiteado, deverá ser apresentado um novo cálculo. Após a formulação e juntado o relatório de diligência, deverá ser dado vista recorrente para que se manifeste dentro do prazo legal vigente, garantido contraditório e ampla defesa. Ao final, os autos retornam à turma do CARF para prosseguimento de julgamento. Bom, então, a proposta do relator, acho que todos de acordo. Se ninguém estiver, se alguém em desacordo, que se manifeste. Caso contrário, entendo como unânime. Por sinal, voto muito bem elaborado, parabéns. Voto. E vai a diligência na unidade de origem. Ok? Nenhuma ressalva. Julgamento encerrado. Próximo processo é da relatora da conselheira Júnior, item 284, CIA Modas. Conselheira, o relato sucinto e o voto. Já comigo. Há dois detalhes. Tem outro, CIA Modas, tem o 284 e o 285. O 284 é o final 2003-82, é o que está sob julgamento. Isso. Final 2008-84, que é o item 285, esse foi retirado de pauta. Então, nós estamos julgando o final 2003-82. Presidente, Sim. por acaso está dando um delay quando eu falo com vocês? Que Não, parece que vocês não estão me escutando. Estou perfeitamente, Magano, está excelente. Fique tranquilo. Tranquilo. Se eu estiver falando muito alto, por favor, avise também, que a impressão que eu tenho é que vocês não estão escutando, tá ok? Estamos ouvindo perfeitamente, pelo menos eu estou, né? Vamos lá. Bom, Você retirar de pauta, desculpe. É o item 28. Eu já perdi aqui. o presidente, é uma... 285 foi tirado de pauta. Está mantendo a pauta. 284 é o final de 2003-82. Vamos, Júnior. Bom, vamos para o voto. Vai. Pendecomp teve a maior parte do crédito já foi reconhecida, né, uma parte na delegacia e outra parte na DRJ. Nós temos uma preliminar, tá? Que é a questão da intempestividade, no finalzinho aqui do relatório, folha 6, tá? Que o recurso foi apresentado pelo escritório, aí a delegacia intimou a ele apresentar a procuração que desse poderes para o recurso voluntário, considerando que a última procuração encontrada no processo era de 28/8/2007. Em 18 de novembro foram apresentadas procuração e documentos societários para ratificar os atos. Apesar da regularização de poderes, a unidade preparadora considerou intempestivo o recurso, uma vez que deveria ser considerada a data da apresentação da procuração, momento em que foi saneado o recurso. Basicamente, o que eles estão considerando aqui é o seguinte: que eu só deveria considerar protocolado o recurso no momento em que foi regularizado o vício da representação processual, tá? Então, nós temos essa preliminar. Meu voto é o seguinte: unidade de origem opina pela não admissibilidade do recurso voluntário em razão de a procuração ter sido regularizada em momento posterior à apresentação do recurso. Discordo desse posicionamento, tendo em vista o princípio do formalismo moderado que rege o processo administrativo. Artigo 2º da norma da Lei 78A, enfim, eu falo lá do princípio. É verdade que a lei impõe determinadas formalidades e estabelece um procedimento rígido, prescrevendo, em algum caso, nulidade para sua observância.
Isso ocorre como garantia para o particular de que as pretensões confiadas aos órgãos serão solucionadas nos termos da lei. Mas, no presente caso, o contribuinte regularizou os poderes dos seus procuradores, razão pela qual não há que se falar em intempestividade do próprio recurso quando ele foi apresentado dentro do prazo. Ressalto que apenas a procuração e documentos societários comprobatórios dos poderes foram regularizados posteriormente. Na realidade, o formalismo somente deve existir quando for necessário para atender o interesse público e proteger o direito dos particulares, e não para negar-lhes o próprio direito ao contraditório e ampla defesa. A proibição do excesso de formalismo já foi reconhecida, e aí eu transcrevo STJ, o decreto 7235 é omisso quanto à contagem de prazos na presença de regularização processual. Sendo assim, aplica-se subsidiariamente às normas previstas no Código de Processo Civil, 2015, conforme artigo 15 abaixo, que ele determina a aplicação subsidiária, inclusive aos processos administrativos. Sendo assim, aplica-se ao caso em tela disposto no artigo 76 do Código de Processo Civil. Aspas, verificada a incapacidade processual ou irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Vê-se que, por princípio e atenção aos parâmetros da informalidade, o sistema contempla, inclusive, para que sejam efetivamente assegurados o contraditório e ampla defesa, no tocante às questões relacionadas à capacidade processual, que se viabilize e sejam sanados eventuais descumprimentos de preceitos puramente formais. Diante do exposto, admito o recurso voluntário. Qual é o motivo aí, Júnior? O que é que está se alegando aí? O recurso foi protocolado no prazo. Sim. Só que a representação processual, sim, a procuração, ela tinha um prazo, esse prazo ele estava vencido. Tá. E aí o contribuinte fez a regularização do prazo da procuração, só que a regularização foi depois da data dos 30 dias do prazo do recurso. Ok. Você está colhendo isso. Alguém discorda disso? E aí eu estou superando e estou com isso. Até o Júlio deve ter visto a súmula CARF 129, né, que trata dessa matéria. Ela já induz que a procuração não é um instrumento necessário. Então, ela foi baseada justamente no procedimento padrão. A procuração é importante, mas não é imprescindível. Exatamente. A súmula 129, deixa eu anotar aqui. Ela fala assim, ó, constatada a irregularidade da representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso voluntário. Então, okay. Na realidade, assim, essa súmula aí já tem os precedentes, era comum, essa súmula até existe por causa do... não tinha representação e baixavam um despacho ou até diligência para suprir isso. E aí, às vezes, o contribuinte não respondia. Aí, sim, se o contribuinte não respondesse, não acostasse aos autos da procuração, aí sim que isso não se conhecia. Ok. Mas se ele acostasse aos autos depois do despacho, supria totalmente. Ótimo. Tá? Obrigada. É até bom que eu coloco a súmula, tanto no voto quanto na ementa. Porque você evita evento. Acho que a Fazenda não vai recorrer disso, mas enfim. Coloque a súmula e regulariza isso. Bom, continuando, Júnior. Beleza. E o mérito? No que diz respeito ao mérito, a recorrente afirma a insuficiência dos créditos. A insuficiência seria decorrente de inconsistências na forma de aplicação dos índices de correção monetária que, nos termos da legislação, são aplicáveis à apuração dos créditos passivos de restituição. Apresenta tabela com os cálculos, onde demonstra que, se a fiscalização tivesse realizado a correção monetária dos créditos antes de efetuar as compensações, os índices de correção seriam maiores. Alega ainda que não teria sido considerada a retificação da DCTF do primeiro trimestre de 2003, o que ensejou a redução de débito da COFINS do período de fevereiro de 2003 para 2.823,57. Portanto, se considerado esses dois equívocos, metodologia de correção monetária dos créditos, e 2, retificação realizada, os créditos seriam suficientes para as compensações, ainda restando um crédito de 21.303. Diante do exposto, entendo que o processo não se encontra em condições de julgamento, motivo pelo qual propõe sua conversão em diligência para que a unidade esclareça: a. Se a metodologia de correção dos créditos usadas foi correta, bem como a metodologia usada pela recorrente na tabela elaborada, explicando as diferenças e os fundamentos normativos em que se baseou.
esclareça sobre a retificação da DCTF alegada pela recorrente e se essa foi devidamente considerada no cálculo da compensação. C, ao final, a autoridade responsável pelas verificações acima solicitadas elabore relatório conclusivo e cientificar o contribuinte, oferecendo oportunidade para manifestar, se assim desejar. Muito bem. Voltando, Marco. Acompanhe, presidente. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho. Conselheira Júnior, relatora. Conselheiro Wilton. Acompanho a relatora, presidente. Paula. Acompanho. Luciano. Acompanho. Também unânime, convertido em diligência. Seguindo, Júnior, sua relatoria ainda são 2 processos da mesma empresa, Gilat. Ah, tá. Não são repetitivos, né? São normais. Não. Né? Então, vamos começar com 2008-90, não sei se o outro é igual. 2008-90, né? Isso. Não lembro aqui não, mas olha agora. Peraí, deixa eu ver o que é isso. Rapidinho. Também é Decomp. Saldo negativo do ano calendário. Ah, lembrei. O que acontece aqui? Ele teve glosado a questão de saldo negativo, porque entendeu que não poderia ter sido utilizado no próprio exercício. Foi isso mesmo. Questão é o seguinte, vamos para o voto. Qualquer coisa a gente volta para o relatório. Pode ir no voto, Júnior. Vamos lá. Tá? Direito creditório não foi reconhecido, uma vez que não foi informada na Decomp valores a título de estimativa suficientes para quitar o IRPJ devido e também formar o saldo negativo relativo ao ano de 2004. A interessada alega que se equivocou no preenchimento da Decomp, deixando de informar as estimativas compensadas com o saldo negativo dos anos anteriores. Afirma que com a simples verificação da DIPJ 2005 e das DCTFs, diante disso, conclui que recolheu 428.799 de estimativa de imposto e que, descontado o IRPJ devido de 231 e demais deduções, teria apurado um saldo negativo de 249.255. A decisão recorrida, por sua vez, entendeu que o alegado direito creditório não restou comprovado pelos motivos abaixo transcritos. Da análise da ficha 12A, cálculo do imposto de renda por estimativas, as estimativas de IRPJ teriam sido quitadas com o imposto de renda fonte, 427,99. Ocorre que a ficha 53, demonstrativo do imposto de renda, só foi informado que houve retenção de imposto de renda na fonte no montante de 3.440. Continuando a análise das declarações, com base nas DCTFs apresentadas, verifiquei que a interessada compensou algumas estimativas de IRPJ do ano calendário de 2004 por meio das seguintes declarações. Os valores discriminados na tabela acima, deixo de analisar a estimativa do mês de julho, no valor de 48.000, estimativa de setembro, no valor de 153.000. Esses valores já foram objeto de análise pela autoridade a qual, sendo considerados comprovados, totalizando 202.245. Destaque não pode ser objeto de nova análise. Quanto às demais estimativas, todas as declarações de compensação foram não homologadas, considerando as decisões acostadas às folhas 183 e 84. Ainda, em pesquisa do sistema, foi apresentada a manifestação de inconformidade apenas em face da Decomp, eram 2, né? Após o julgamento, a 4ª turma da delegacia manteve a decisão de não homologar as compensações. Do exposto, como não restou comprovado o recolhimento das estimativas de IRPJ do ano calendário 2004, concluo que não há apuração de saldo negativo para esse período. No ano calendário 2004, a contribuinte declarou o crédito advindo do saldo negativo relativo ao ano de 2002 para compensar o imposto apurado por estimativa no ano de 2004 no valor de 428.799. Tendo em vista que a contribuinte apurou ao final do ano calendário de 2004 que o IRPJ a recolher correspondia ao montante de 231.456 e efetuadas as antecipações das estimativas, teria restado saldo negativo a ser compensado no exercício subsequente, após efetuadas as deduções correspondentes. No entanto, como o saldo negativo relativo ao ano de 2002 não foi reconhecido pela Receita Federal, o que teria acarretado a não homologação das compensações subsequentes, a empresa alega em grau de recurso que efetuou o pagamento integral dos valores devidos a título de estimativa mensais da CSL 2004 no parcelamento concedido pela Lei 11.941. Em face do exposto,
O presente voto é no sentido de converter o julgamento em diligência para que a delegacia de origem, diante dos documentos juntados pelo contribuinte ao presente recurso, confirme se o crédito relativo ao saldo negativo, cujas compensações foram gozadas, foi integralmente recolhido no âmbito do parcelamento promovido pela 11941. A proposta da relatora, acho que não tem nenhuma dúvida, é converter em diligência para maiores informações. Alguém discorda? Conselheiro Marco Rogério? Acompanho. Conselheiro Pagano? Acompanho. Evandro? Acompanho. Conselheiro Wilson? Acompanho, relatora. Paula? Acompanho também. Luciano? Acompanho. Também acompanho, por unanimidade, converter em diligência. O próximo processo, relatora... É a mesma coisa, imposto de renda. É a mesma coisa, mesmo assunto. Então... Mesmo assunto, mesmo período, eu estou baixando em diligência também em razão dele ter falado que pagou, para Então, confirmar se efetivamente pagou. Então, eu quero consultar os companheiros, os conselheiros presentes, se houver alguém que diverge, que se manifeste, caso contrário, o consultor também. Júnior, ele só fala que pagou, ele não traz nenhum comprovante, não? Nossa, eu fiz esse troço fácil. Agora, ó, Evandro, já votamos outro processo. Não, o outro está votado. Mas esse é igual. Não, só tirar dúvida. Sim, mas agora ela vai ter que consultar todo esse processo. Eu vou ter que olhar o processo. Vai em diligência, a diligência informa lá. Tá. Convertir em diligência também, não tem condições de abrir isso agora, né? Ela já analisou, dentro do entendimento dela, deveria ir para a diligência. Tá bom, vamos deixar para diligência. Prosseguindo, item 289, relatoria do conselheiro Pagano, processo do contribuinte, advocacia Vanderlei Bonvente. Conselheiro, o voto é seu, o relatório e o voto. Pagano? Eu estou disponibilizando, presidente. Não, tudo bem, só para saber. Já está na base, vocês podem... já está na base para vocês, já encaminhei para o Wilson e para a Júnia. Eu só estou esperando abrir o arquivo aqui. Você encaminhou agora ou já estava encaminhado? Eu acho que eu já encaminhei. De manhã. Qual que é o nome mesmo? Vanderlei, advocacia Vanderlei. Confirmou, Júnior? Estou vendo se eu acho que já baixei. Recebido aqui, Leonardo. Wilson? Recebido aqui, Leonardo. Obrigado. Deve estar aqui, eu não tô achando. Não, se o Wilson recebeu, eu recebi. Pode ir tocando aí que eu acho aqui. Manda ver. Trata-se de recurso voluntário, interposto face acordo proferido pela DRJ, que decidiu manter o despacho decisório, que não reconheceu o crédito de pagamento devido ao maior de RPJ do ano calendário de 1998, no importe de R$ 159.769,94, e não homologou a compensação requerida por meio de comp protocolada transmitida em 30 de 12 de 2003. O redespacho não reconheceu o crédito devido ao fato de não ter localizado nos sistemas da Receita Federal os DARFs discriminados no Credicomp, inconformada, a recorrente ofereceu manifestação de conformidade, onde acosta os DARFs pagos em 30 de 12 de 1998 e 31 de 12 de 1998, nos respectivos valores, e informa que já tinha apresentado tais documentos desde a petição protocolada em 19 de 12 de 2006, folhas 80 e 81 do arquivo digital, volume 1, e que mesmo assim a Receita Federal decidiu não reconhecer o crédito e não homologar a compensação. A contínua DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, não pelo fato de os DARFs não terem sido localizados nos sistemas da Receita, mas pelos seguintes motivos. A contribuinte não esclareceu porque efetuou os supracitados recolhimentos, não constam do sistema da Receita Federal qualquer pagamento relativo ao RPJ a pagar apurado pela contribuinte nos 3 primeiros trimestres de 1998, respectivamente dos montantes 46.000, 308.000 e 65.000, conforme pesquisa de folhas
226, a contribuinte não comprova a disponibilidade desse crédito, que pode ter sido utilizado para quitar outros débitos de RPJ, visto que, à época, as compensações de tributos da mesma espécie não precisavam constar em DCTF, nem em pedido de restituição. Conformado, a recorrente propôs recurso voluntário, alegando que aderiu ao parcelamento, parcelou o imposto devido nos 3 primeiros trimestres de 1998 e que cometeu um erro no preenchimento do PERDICOMP quando informou que o crédito de 159 mil, que equivale à soma dos dois DARFs, no valor de 202 mil e 12, mais 12 mil, subtraída do IRPJ relativo a 4 trimestres de 98, apurado pelo lucro presumido no montante de 55 mil. Para vocês entenderem, então, 202 mil mais 12 mil menos 55 mil vai dar o valor de 159 mil que ela indicou na PERDICOMP, tá? Ficou claro, presidente? Ficou claro, sim, Pagano. Ficou claro. A sua proposta, então, é que vote para ver isso aí. É isso? Pelo seu voto. Deixa eu ver o final do voto, porque eu me lembro que era uma diligência, mas eu não sei se... Mas não era diligência, você está determinando que vote lá para fazer análise, né? Eu estou determinando isso. Está determinando a anulidade. Anulidade para voltar lá. Né? Anulidade do acordo da RJ. Ele está determinando a anulidade do despacho, está determinando não, ele está propondo aqui, né, no voto dele, a anulidade do despacho decisório do acordo recorrido, para que retorne os autos à unidade de origem para que analise o mérito. Na verdade, Marco, Não, mas olha só, o nulo despacho decisório veio como o acordo da RJ, presidente. Porque, na verdade, quando ele vai anular o despacho decisório e começar tudo de novo, vai começar tudo de novo, da RJ mesmo, né, Marco? Aí já decaiu, aí a PERDICOMP já foi homologada. Sim, é isso que eu estou falando. Se ele quiser anular o despacho decisório, a situação é essa. Ele tem que determinar, no meu ponto de vista, né? Vamos pôr o julgamento aqui. Qual é o motivo desse encaminhamento lá, o que está sendo buscado com essas informações que ele está colocando aí. Então, melhor você ler o seu voto completo aí, Pagano. Não ia dar provimento? Parcial ele está dando aqui. O contribuinte informou DARF errado, isso não é causa de nulidade, não. Não é isso. Não foi isso. O despacho decisório negou o direito ao crédito simplesmente porque ele não encontrou os DARFs. Né? Não, mas o DARF que o contribuinte indicou não existe mesmo, Pagano. Então. Não existe. Não, os DARFs existem. Não, o DARF de 159 mil não existe. De cada vez, por favor. Existem. Os DARFs existem. Os dois DARFs existem, foram pagos 30 de 12 de 98 e 31 de 12 de 98. Pagano, ele informou um DARF de 159 mil. Esse DARF não existe. Então, mas o DARF que ele informou foi por causa do erro formal na indicação do PERDICOMP, como eu falei no relatório, entendeu? Ele informou errado, então, os DARF. Então, o que ele fez? Ele informou o valor de 159 mil como se fosse o valor dos dois DARFs somados, tá? Só que, na verdade, esse valor de 159 mil era o valor do crédito que ele tinha informado também no PERDICOMP. Ele informou 2 vezes o mesmo valor, você entendeu? E aí, o despacho decisório não reconheceu os DARFs, não encontrou os DARFs, porque ele tinha informado o valor do crédito em vez de informar o valor dos DARFs. Foi por isso. Então, por um erro dele, você quer cancelar o despacho decisório, é isso? Eu quero, porque antes de ser proferido o despacho decisório, ele apresentou uma petição em 19 de 2 de 2006, informando isso. Ele falou, eu errei o valor, os DARFs estão aqui. E mesmo assim, a unidade de origem negou o provimento, entendeu? Mas aí era para ele ter feito um pedido de retificação da PERDICOMP antes do despacho decisório. Tem previsão legal para isso. Mas eu acho que ele já tinha sido proposto, e aí ele já tinha sido intimado, entendeu? Deixa eu posicionar um pouco aqui para ficar mais claro para todos que estão acompanhando. Desculpa, uma questão de ordem aqui, presidente. O Pagano já leu o voto? Não, só eu. Não, ele vai ler o voto, só quero delimitar bem as coisas aqui. Desculpa, eu achei que ele já tinha passado e a gente já está discutindo. Mas na verdade ele já praticamente leu, é isso mesmo. Agora deixa eu só colocar aqui, já podemos discutir, até porque a ideia, a manifestação dele nesse sentido, de voltar lá, anular os dois, tanto o despacho decisório como o acordo recorrido. Começar de novo. Mas aqui o que eu quero dizer é o seguinte, no relato dele diz aqui, recurso voluntário interposto face a acordo proferido pela Delegacia de Federal do Brasil, que manteve o despacho decisório e que não reconheceu o crédito de pagamento indevido ou a maior imposto de renda ano calendário 98 de R$159 mil,
depois diz lá, não homologar a compensação. Então, aqui está escrito claramente, eu não sei se é isso mesmo, está escrito. Crédito de pagamento indevido de R$159 mil. É aí que eu pergunto. Tem esse pagamento indevido? É a mensagem que o Evandro colocou. Esse valor, pelo que o Evandro está dizendo, não aparece em lugar nenhum. Aparece, os 159 mil é a apuração dos DARFs pagos menos o valor do quarto trimestre de 98. O valor do imposto, que dá os 159 mil. Que ele pagou isso, 159 mil? Ele informa isso tanto na DIPJ como no Perdicomp. Por isso que eu estou mandando retornar para analisar o crédito de novo, entendeu? Pagando, quando você informa na Perdicomp, você informa um DARF. Você tem que informar o DARF. Até porque o sistema não acha. Esse tipo de informação que ele deu aqui, o sistema não conseguiria localizar nunca. Pois bem, mas aí vocês vão manter o direito, vão negar o creditório dele por um erro procedimental? Não, calma aí. Isso é uma outra discussão. Eu acho até que tem que voltar para se a gente reconhecer o erro formal, tem que voltar para ver se ele tem crédito, mas anular o despacho eu não concordo, não. É mais ou menos isso aí, é voltar para fazer uma análise dessa documentação, mas anular despacho, bom, eu não estou votando ainda, estou colocando, mas vamos colocar em votação. Presidente, se eu puder, deixa eu só pelo menos ler o meu... Então vai para o voto aí, Pagano, vai. A recorrente apresentou Perdicomp 30/12/2013, requerendo a restituição e compensação do crédito de pagamento indevido a maior de RPJ do ano calendário de 1998, baseado no DARF, em DARFs pagos, em 30/2/98 e 31/12/98. Posteriormente, foi intimado a apresentar os DARFs, pois tais documentos não foram encontrados no sistema da Receita Federal. Em 19/2/2006, a recorrente apresentou petição com tais DARFs solicitados, informando que tinha preenchido errado o Perdicomp, quando indicou como valor total do DARF o montante de 159 mil aproximadamente, que é originário do cálculo dos valores totais pagos por meio do DARF, menos o imposto devido no 4 mais 98, sendo que, na realidade, deveria indicar como valor da soma dos DARFs 202 mais os 12, conforme as folhas 80 e 81 do arquivo digital. Informa e comprova também que, apesar de ter errado o valor do DARF, não alterou o crédito requerido no Perdicomp, que continuou sendo de 159.796,94, que é composto por DARF 1, que é a soma dos 202, mais o DARF 2 de 12 mil, menos o valor do imposto a pagar no 4 trimestre de 1998 no valor de 55 mil, que dá exatamente o valor de 159.796,94. Ou seja, a recorrente comprovou nos autos que ocorreu um erro material no preenchimento da Perdicomp, pois que não ocorreu alteração do valor do crédito que se pretende no reconhecimento, o de 159.769,94, que é exatamente o montante indicado no próprio Perdicomp como crédito de pagamento indevido de RPJ. Posteriormente, foi informada que, como o processo de compensação é eletrônico, a supracitada petição não foi anexada ao processo e que, diante errôneo preenchimento do Perdicomp, as compensações ali declaradas não foram homologadas. De acordo com o que consta no despacho decisório, o crédito não foi reconhecido e a compensação não foi homologada devido ao fato de não terem sido encontrados os DARFs indicados no PER, que, segundo a recorrente, geraram o crédito de pagamento indevido de RPJ. A recorrente, por sua vez, em sede de manifestação de conformidade, acostou novamente aos autos tais documentos, demonstrando que pagou os dois DARFs indicados no Perdicomp, na data de 30/12/98 e 31/12, com os respectivos valores de 202 aproximadamente e 12 aproximadamente, e novamente informa que indicou o valor errado do DARF no Perdicomp. Sendo assim, depreende-se que o motivo que fundamentou o não reconhecimento do crédito no despacho decisório, folha 9 do arquivo digital 1, foi esclarecido nos autos, o que, no meu entender, estrangeria o reconhecimento do crédito de pagamento indevido de RPJ. Entretanto, o veio acórdão recorrido, apesar de concordar com a existência dos DARFs, que supostamente compuseram o crédito, introduziu novos argumentos para não reconhecer o direito creditório, que é relativo à falta de comprovação do pagamento do imposto dos 3 primeiros trimestres do ano de 1998, apurados pelo lucro presumido, bem como pelo fato de que, na época, em 1998 também, as compensações de tributo da mesma espécie não precisavam constar em DCTF e nem em pedidos de restituição e compensação. A recorrente, novamente vem alegar em seu recurso voluntário que aderiu ao parcelamento para pagar o imposto dos 3 primeiros trimestres de 1998 e informa que teria cometido um erro no preenchimento da Perdicomp, quando informado que o valor total dos DARFs era 159, sendo que, na verdade, seria 202 mais 12 aproximadamente, que somados atingiriam o valor de 215 mil,
0,95,20. Pois bem, como se viu acima, embora seja claro o motivo apresentado no espaço decisório para indeferir o crédito, ele é absolutamente inidôneo para o fim da validade, para o fim de validamente fundamentar o que restou ali decidido. Como se viu acima, mesmo dispondo dos DARFs referentes ao crédito pleiteado que foi apresentado junto com a petição da recorrente protocolada em 19 de 12 de 2006, a unidade de origem nem mesmo iniciou a análise do mérito do crédito. Não reconheceu uma parcela sequer sobre o único fundamento de que não tinha encontrado no sistema da Receita Federal os DARFs e que, por ser o processo de compensação eletrônico, tal petição não foi anexada ao processo. Esse motivo, obviamente, não pode ser aceito para negar integralmente um direito assegurado em lei pela recorrente. Inclusive, esse é o entendimento predominante no âmbito das turmas ordinárias do CARF e também da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme bem ilustra os acórdãos tais, né, que estão no meu voto, entre tantos outros. Aqui, na verdade, tem vários tipos de problemas em relação à documentação. Por exemplo, divergência entre DIPJ e DCTF, entre DIPJ e PERDICOMP, e todos eles como motivos, afastando esses motivos que impediram o reconhecimento do direito creditório. Tá? Só estou antecipando porque eu sei que os colegas vão fazer a análise dos acordos. Assim, ainda que a recorrente tenha sido previamente intimada para apresentar os DARFs, o despacho que indeferiu o crédito é absolutamente inidôneo para o fim de validamente fundamentar o que restou ali decidido. Desta forma, entendo que o despacho decisório deve ser reformado, afinal, a unidade de origem nem mesmo iniciou a análise do pedido. Parou antes de começar e apresentou como justificativo um motivo absolutamente desproporcional, e é o que é pior, encontrado unicamente na não localização do sistema dos DARFs e nas instruções do preenchimento do PERDICOMP, ou seja, para obstaculizar o exercício de um direito que a lei assegura a contribuinte, a autoridade competente opôs um motivo que claramente possui a natureza de critério de sistema, que antecede o processamento eletrônico da DICOMP. Desta forma, entendo que o despacho decisório contém um vício que inclui a declaração de sua nulidade, um vício de motivação, devendo ser proferido outro em seu lugar. Entretanto, assim não entendeu o órgão julgador de primeira instância. E até esse ponto, não há qualquer mácula na decisão recorrida. Afinal, a apreciação de questões preliminares aduzidas em manifestação de conformidade, conforme sua livre convicção, é a atribuição inerente à sua competência regimental. Todavia, a DRJ avançou na análise do direito pleiteado. Exerceu ela mesma, a DRJ, a atribuição de analisar originalmente o direito creditório, introduzindo uma série de novas razões para indeferir o pedido. Conforme restou bastante claro, a DRJ alterou a motivação de não localização dos DARFs no sistema da Receita para 1. Falta de comprovação de que o imposto tinha sido pago nos 3 primeiros trimestres de 98, apurados pelo lucro presumido. 2. A contribuinte não comprova a disponibilidade desse crédito, que pode ter sido utilizada para quitar outros débitos de RPJ, visto que, à época, as compensações de tributos da mesma espécie não precisavam constar em DCTF e nem em pedidos de restituição / compensações. E 3. A contribuinte não esclareceu por que os supracitados recolhimentos, e 3, a contribuinte não esclareceu o porquê efetuou os supracitados recolhimentos, que é o que estão nos DARFs, né, no valor de 202 e 12 mil. Assim, além de evidente preterição do direito de defesa originada pela inovação nos fundamentos para o indeferimento do pedido, enxergo outro problema na decisão recorrida. Trata-se de fato que, já que a DRJ partiu para realizar a análise originária do direito creditório, o que, ao meu ver, é a atribuição da unidade de origem, em sua decisão não deixou evidenciado o tamanho da repercussão desses novos motivos sobre o direito pleiteado. Em outras palavras, seriam essas razões suficientes para negar a existência da integralidade do direito creditório pleiteado? Não existiria nem mesmo uma parcela do direito creditório pleiteado? Essa pergunta é relevante, afinal, por meio da compensação hora sob exame, a recorrente pleiteou o recolhimento do direito creditório de 159.769,94, sendo que a DRJ aponta como valor do imposto a serem recolhidos nos 3 primeiros trimestres um montante de R$ 46.308,65, que somados com o imposto devido no 4º trimestre de 1998 no importe de 55 mil, alcança 167.994,23, bastante inferior, portanto, ao valor recolhido por meio dos DARFs, que dá aproximadamente os 215 mil lá que eu havia dito, né, que é os 202 mais os 2 mil somados, pagos em 30 e 31 de 98. Em resumo, ao atuar de forma como atuou,
entendo que a DRJ invadiu a competência da unidade de origem e feriu o direito de defesa da recorrente, haja vista que prolatou uma decisão da qual restou supressão de instância, em razão de alteração, inovação da motivação para o indeferimento do pedido de restituição e compensação, além da mencionada ausência de discriminação do impacto dessas novas razões sobre o reconhecimento do direito creditório pleiteado. Dessa forma, eu considero que é nulo o acordo recorrido à luz do que dispõe o artigo 59. Não precisa ler o artigo 59, né, do Decreto-Lei 7235. Vou pular, tá, presidente? Sendo assim, declaro nulo tanto o despacho decisório devido à sua fundamentação precária e contraditória às provas dos autos, bem como o acórdão recorrido da DRJ devido à inovação dos fundamentos para negar o direito creditório ao contribuinte que acabou por gerar supressão de instância para que os autos retornem à idade de origem, para que seja proferido novo despacho decisório, analisando o mérito do direito creditório, juntamente com os documentos acostados tanto na manifestação de conformidade como no recurso voluntário. Aqui é uma observação, não é necessariamente para do voto, mas se quiser pode fazer. Apenas para argumentar e afastar qualquer dúvida, em relação ao erro de preenchimento da DPR de comp, como entendo que não ocorreu alteração do valor do crédito que se pretende o reconhecimento, eis que o valor de 159 mil é exatamente o montante indicado como crédito e pagamento devido à RPJ, caracterizando-se em mero erro material. Sendo assim, pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer o recurso voluntário e dar parcial provimento para declarar a nulidade do despacho decisório e do acordo recorrido nos termos do meu voto, para que os autos retornem para a unidade de origem para análise do mérito do direito creditório. É como eu voto. Manifestação, Paula, 2 minutos. Aqui é só para ver, será que é necessário, de fato, retornar para fazer a unidade de origem para proferir nova decisão? Eu acho que aqui é caso simplesmente de anular o despacho decisório e o acordo. Eu penso que não tem nada errado com o despacho decisório. O contribuinte informou um DAF que não existe, de 159 mil. O sistema foi lá, não achou o DAF, está perfeito o despacho decisório. Chega na DRJ, ele me apresenta outros 2 DAFs. Então é só na DRJ que ele me apresenta esses outros 2 DAFs. Aí a DRJ, além do que deveria fazer, nem da competência, além do que deveria fazer, ela olha, tudo bem, você me apresenta esses 2 DAFs, mas esses 2 DAFs constituem um pagamento a maior, porque ele não traz a demonstração nem a prova que esses 2 DAFs constituem um pagamento a maior. Então, por ele não trazer essa prova, a DRJ não reconhece o erro formal. Eu não analisei todos os documentos aqui ainda, mas se ele não fez essa prova, que esses recolhimentos são pagamento a maior do CARF, né, para a gente, até agora ele não demonstrou que tem crédito. Então, eu entendo que tanto o despacho quanto o acordo estão perfeitos. Não há inovação e também o despacho também tem motivação lá que o DAF que foi formado não foi localizado, está perfeito. O que eu vejo, deixa eu tentar um termo assim, meio termo. Na verdade, pelo que eu entendi do relato do Pagano e a posição do Evandro, o contribuinte informou 159 mil, como se fosse um pagamento indevido, mas na verdade não existe esse DARF de 159 mil. E o sistema não é robô, né? O sistema é assim, ele vai procurar o que está informado, não tem. Teria, talvez, tivesse esse valor, esse débito ao valor do contribuinte, porque ele pagou 2 DARF, um de 202 mil e outro menor valor, e o valor devido era 54 mil, qualquer coisa assim, é o que o Pagano trouxe aí no voto dele. Ou seja, a diferença, ele teria pago a maior do 202 mil mais alguma coisa, menos os 54 mil que ele deve, sobraria os 159 mil. Pelo que eu entendi é isso. Agora, não existe um DARF efetivamente de 159 mil. Então, me parece que as duas vertentes aqui têm sentido e têm seus argumentos. O contribuinte aparentemente pagou mesmo a mais, mas não existe 159 mil. Então, da mesma forma que é possível se verificar se o contribuinte tem esse direito, também não vejo como se possa anular um despacho de uma informação que o contribuinte fez errado. Ele falou um DARF que simplesmente não existe, aí o sistema não acha mesmo. Agora, de qualquer modo, também se ele tem realmente, se ele fez o pagamento de 202, mais um valor pequenininho, que agora não me lembro lá, e deveria ter pago 54 mil, então, em tese, ele tem o direito de 159 mil. Então, o que eu penso é o seguinte, esses autos deveriam voltar à unidade de origem para que a unidade de origem verificasse toda essa situação. Esse é o ponto. Não anular o despacho e muito menos a adição da DRJ. É o que eu penso, assim, olhando rapidamente. Então, vou ouvir vocês mais um pouquinho, só de cada um de cada vez. Luciano, pode falar. Presidente, eu acho que essa situação mesmo é menos traumática para todos e, enfim, não precisa anular a decisão.
Só verificar se há, a gente pode definir isso depois. Se o Pagano... Muito bem colocado, Luciano, muito assim, porque o que eu estou vendo aqui é um livro que o Pagano escreveu e está, aparentemente, me parece bem claro. Eu joguei um processo ontem, mais ou menos dessa forma. O contribuinte tem direito, eu vou dar o direito para ele. Agora ele me prova. Ele está aqui, ó, no começo do voto do Pagano, nas folhas, no comecinho aqui, folhas 4. Informe comprova também que, apesar de ter errado o valor do DARF, errou mesmo, então a culpa é dele. Não alterou o crédito requerido no PERDCOMP, que continuou sendo R$159 mil. Tá bom, o crédito, em tese, ele tem R$159 mil, que é composto pelo DARF 1 de R$202.500, mais o DARF 2 de R$12.595,20, menos o valor do imposto a pagar no quarto trimestre 98, no valor de R$55.327,26. Então, entre parênteses, R$202.500 mais R$12.595, menos 55, igual a 159. Então, ou seja, as duas facetas têm razão e não têm razão. Ou seja, o contribuinte pode ter realmente esse pagamento maior de R$159 mil, mas ele também não tem um DARF de R$159 mil que ele informou que tinha. Então, o sistema não vai pegar. E agora vamos favorecê-lo dizendo, vou anular tudo porque você errou. Não, mas também não posso dizer para o contribuinte que você não tem, porque pelo que está escrito aqui, é possível que tenha. Então, para mim, o mais prudente é fazer a devolução aos autos para que a unidade de origem verifique tudo isso, até porque os anos que se referem a isso aqui já se vão lá 22 anos atrás, não é isso? Do meu ponto de vista. Eu estou ouvindo mais alguém que queira falar. Ninguém mais vai falar, então vou colocar em votação. Marco Rogério. Presidente, eu já tive refletido sobre o assunto, olhado o processo. Eu também não compartilho, há uma confusão nesse processo, tá? Boa parte dela gerada pelo próprio contribuinte. Eu agrego ainda o fato de que ele anexou-lhe uma petição que, segundo ele, mandou pelos Correios em resposta a uma intimação antes do despacho decisório, onde informou que havia errado. Ele poderia, nesse interstício, ele tinha o direito e deveria ter feito uma retificadora do PERDCOMP, tá? Então, eu também acho que, dadas as circunstâncias processuais, eu divirjo do voto e proponho a conversão em diligência, que nem já os colegas aí também já nas discussões suscitaram. Evandro? Eu vou acompanhar a divergência. Conselheira Júnior? Divergência. Wilson? Eu também estava verificando aquele processo, né? É complicado, né? Ele fala que pagando um DARF, depois aparece com 2 DARFs. Eu acho que a diligência seria menos traumática nessa situação. Conselheira Paola? Ok, obrigado, Wilson. Eu vou acompanhar a divergência também nesse caso. Acho que para o contribuinte, ele vai ter a oportunidade de explicar melhor, então. Não só o contribuinte, a própria Receita vai ter que explicar melhor também, né? E Luciano? Pela diligência também. Também pela diligência, eu já tinha proposto, eu já tinha antecipado meu voto. Você gostaria de mudar, Pagano, para que não fique... Eu vou manter meu voto, presidente. Vai manter seu voto. Então, agora... Tá ok, eu acabei de fazer um voto vencedor. Agora você vai fazer, viu, Evandro? Eu acabei de pegar um para mim aqui, tá bom? Faço. Ok? Tá bom. Você, Evandro, faz o voto vencedor. Julgamento encerrado, convertido em diligência. Continuando, estamos no final. A relatoria da conselheira Paula agora é o item 291. Presidente. Sim. Eu queria ir no banheiro, um segundo. Intervalo, então, de 5 minutos, mas é só 5 minutos. 5, não, pode ser 2 minutos. Não, 5 minutos, vamos tomar um café. Ok, obrigado, Regina. 5 minutos de intervalo.